Por algum motivo, após o anúncio da luta entre o Davidson Figueiredo e o Rob Fonte, muitas pessoas do meio do MMA estão tratando essa luta como se fosse uma tragédia para o Davidson. Inclusive, eu vi muito brasileiro falando isso. O ex-campeão dos galos, Aljamain Sterling, considera o Rob Fonte como favorito nessa luta, o que, na minha opinião, beira a insanidade. Então a pergunta é, o que é que tem levado tanta gente a duvidar do Daico nessa luta? O desempenho dele, recente na carreira, tem desabonado não. Ele era o campeão peso mosca ainda esse ano, no começo do ano. No vídeo de hoje eu vou analisar essa luta com vocês e o que o futuro pode reservar para o ex-campeão dos moscas do UFC. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje eu vou falar do Daico e da luta com o Rob Fonte, que eu tô achando muito estranho o clima de velório que ficou o casamento desses dois aí para lutarem no UFC. Eu achei assim, tô achando estranho, o pessoal tá com medo do Rob Fonte. Nós vamos falar muito sobre isso aqui, vou dar meus argumentos, vou apresentar alguns dados e eu quero saber a sua opinião também, então comenta aí embaixo o que você acha. O que você acha do Daico, o que você acha do Rob Fonte. O que eu mais gosto de fazer na produção de vídeos é interagir com vocês, então eu fico solitário quando tem pouco comentário. Comenta aí, vamos comigo junto aqui para esse canal se tornar uma comunidade de MMA aqui no Brasil, beleza? Então vamos embora. Olha, com todo o histórico que o Davidson Figueiredo tem na carreira, é difícil entender o porquê que estão subestimando o cara. E estão literalmente subestimando o cara. Por conta do tamanho dele, talvez, a envergadura dele. Mas, gente, MMA moderno, isso tem menos peso do que parece. Nos últimos 4 anos, o único adversário que o Davidson Figueiredo perdeu foi pro Brandon Moreno. Ele lutou 4 vezes com o Moreno, e apesar de ele ter vencido uma e perdido 2, ele também teve um empate. Mas esse empate foi devido a um golpe baixo que retirou um ponto do cara. Retirou um ponto do Davidson. E tecnicamente, mesmo com esse ponto deduzido, ele venceu essa luta. O árbitro Junichiro Kamijo considerou que ele perdeu o 5º round pro Brandon Moreno, que foi uma insanidade. No MMA Decisions é quase unânime a vitória do Davidson nessa luta, mesmo com o ponto descontado. E se não tivesse descontado esse ponto, meu amigo, ele tinha vencido essa luta. O Davidson foi o vencedor moral desse empate, que foi a primeira luta entre eles. Se não fosse a arbitragem horrorosa daquela luta, essa quadrilogia aí entre eles podia nem mesmo ter acontecido, a categoria ter andado e o Davidson defendido esse cinturão várias vezes contra outros lutadores, inclusive o Brandon Royval, que é o próximo desafiante aí contra o Pantoja. O Davidson derrotou alguns nomes grandes do UFC, como o Joseph Benavidez, por exemplo. O Joseph Benavidez, gente, ganhou do Henry Cejudo. Foi uma decisão dividida, uma luta apertada, mas ele ganhou do Henry Cejudo. O Henry Cejudo foi duplo campeão e dominou 2 categorias. O cara era praticamente imbatível, tanto nos galos quanto no mosca. Fora que ele derrotou o Pantoja, que é o atual campeão dos moscas. Então, gente, não estou falando de qualquer um. O Davidson Figueiredo não está longe de ser qualquer um. É um cara que tem um currículo e que tem uma consistência na carreira. Ele se envolve em alguns problemas fora da luta, algumas instabilidades, troca de empresário, estava treinando com o Cejudo, foi treinar em Belém, e tem essas polêmicas, mas no geral, o que o Davidson entregou na carreira não desabona ele em nada. O cara tem uma carreira sólida, o cara foi campeão peso mosca. E é bom lembrar que o Davidson sempre sofreu muito para perder peso. Ele deve entrar muito mais forte, muito mais saudável para lutar nos pesos galos. E tamanho, altura, envergadura não é o único fator que conta na hora de você analisar um duelo. Tem a sua importância? Tem a sua importância, mas não é a única coisa que conta. Tem muito lutador baixo e muito forte, o próprio Cejudo é esse cara. Lutador baixo, mas muito forte, muito incisivo, que pode compensar a diferença de envergadura com pressão, com força, com velocidade. Eu tô falando muito do Davidson, mas fica até o final que eu vou falar do Rob Fonte também. Não vou deixar ele de fora não, vou analisar o Rob Fonte também. E vou trazer alguns dados para vocês. O Davidson é um lutador muito mais completo do que o Rob Fonte, gente. Mas muito mais completo. Não tem como comparar os dois. O Davidson tem 9 vitórias por nocaute e 8 por finalização, meu amigo. Você vê o equilíbrio dos tipos de vitória dele, o quanto isso mostra como ele é completo. Fora que o Rob Fonte sempre parou em oponentes de nível maior. Ele vem muito bem com o pessoal de meio de tabela, top 15, de top 10 a top 15, talvez ali um nono do ranking, ele vai bem. Mas quando ele pegou Aldo,
Marlon Vera, Pedro Munhoz, Corey Sandhagen, e ele perdeu. Fora que o Rob Font, na minha opinião, é um lutador praticamente unidimensional. Ele não vence por finalização desde 2017. E olha, sinceramente, mesmo em pé, eu tenho sérias dúvidas se ele vai conseguir pôr essa superioridade toda no Deiveson Figueiredo. Se o Deiveson Figueiredo conseguir encurtar a distância, usar da velocidade dele, da força dele, pode ser barril dobrado pro Rob Font. Não é tão simples assim não, mesmo em pé. Eu acho que o peso galo, tecnicamente, é uma das piores categorias do UFC. Eu tenho certeza absoluta que o Daico vai ser um problema nessa divisão. O Daico vai causar estrago aí. De novo, repito, ele é baixo? Tem pouca envergadura para a categoria? Tem. Mas ele vai compensar com força, velocidade e explosão física. O fato dele ter dificuldade para descer para o peso mosca, mesmo tendo esse tamanho menor dele, mostra o quão musculoso, quão forte, o quão explosivo ele pode ser, sem que ele tenha que perder todo esse peso. Fora a resistência dele, que também vai aumentar. Além disso, tem outros fatores, né? O Deiveson Figueiredo já anunciou que vai mudar a postura dele, aquele estilo beligerante, que ele alega que o Walid Ismail influenciou ele a adotar, com muito trash talk, ele vai deixar isso para trás. Falou que vai trabalhar com mais humildade, vai ter menos distrações, que vai ter a postura mais dele mesmo, de cara humilde que ele é. O Deiveson é um cara de origem humilde, um cara que saiu do nada, um cara que chegou a conquistar o mundo, e aquela postura de trash talk de fato era forçada, não combinava com o cara. E isso certamente podia distrair ele em diversas ocasiões. O fato é que eu acredito no Deiveson Figueiredo. Se ele vai ser ou não vai ser campeão de novo no peso galo, aí não dá para saber. A gente não tem bola de cristal. Mas ele não deve ser subestimado. Disso eu tenho convicção. O Deiveson Figueiredo pode causar problema para qualquer lutador no peso galo. Todos eles. Qualquer um. Ele é um lutador completo, ele tem poder de nocaute, ele tem variedade de finalização, ele é forte e explosivo. Então, não descarta o homem não, que o homem está chegando. E eu acho que tratar o Rob Font como favorito contra o Deiveson é brincadeira, com todo respeito ao Rob Font. E se você está aqui até agora, é porque você gostou desse vídeo. Então deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, isso é muito importante. Parece um discurso repetitivo, mas o meu canal está começando agora e o único jeito que a gente tem de construir essa comunidade aqui, falar de MMA, é você se inscrevendo e estando sempre presente aqui para a gente conversar sobre MMA juntos, beleza? No vídeo aqui do lado eu falei um pouco mais sobre o Tony Ferguson. Será que já era? Será que ele vai apanhar do Paddy Pimblett? Vai ter essa vergonha? Vai terminar essa carreira brilhante que ele teve com uma vergonha dessas? Eu falei mais sobre essa luta, falei mais sobre o Ferguson nesse vídeo. O vídeo ficou muito bom, você não vai se arrepender não. Prometo pra você, tá certo? Até amanhã às 19h30, que é o horário que eu tô aqui todo dia. Um abraço, valeu, tchau, tchau!